Olá pessoal, então vamos para a segunda parte da prova, que a gente vai resolver a segunda folha aqui. Então nós temos aqui, na sequência de figuras formadas por triângulos equiláteros idênticos, mostradas abaixo, cada figura é formada pela figura anterior acrescida de menor quantidade possível de triângulos, que escondem o perímetro da figura anterior. Quantos triângulos devem ser adicionados da figura 9 para se obter a figura 10? Então essas questões são bem comuns desde sempre na UBMAP. Isso aqui é basicamente uma PA, né? Uma progressão aritmética. E nós vamos estar resolvendo isso. Então aqui nessa questão, nós temos o seguinte, né? Então quantos triângulos devem ser adicionados? Então vamos fazer aqui rapidinho, de uma forma bem simples, olha só. Da figura 1 para a figura 2, quantos triângulos foram adicionados aqui? Nós podemos ver que foram 3 triângulos adicionados. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Da figura 2 para 3, quantos triângulos foram adicionados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais... Foram adicionados 6 triângulos. E da figura 3 para 4, vamos descobrir também. Porque aqui, ó, tá vendo que essa figura do meio é a figura anterior, ó. Aqui é do meio a figura 1, aí aqui é a figura 2, né? E aqui a do meio também é a figura 3, né? Essa figura aqui do meio. Mas vamos ver quantos triângulos foram adicionados da 3 para 4, que são esses triângulos nas bordas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui nós temos mais 9 triângulos. Então olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando quantos triângulos devem ser adicionados à figura 9 para se obter a figura 10. Então vamos lá. Da 1 para 2 foram mais 3. Da 2 para 3 foram mais 6, que são múltiplos de 3, né? E da 3 para 4 foram mais 9. Então olha só. A gente vai fazer aqui, ó. Olha que legal. A gente tem aqui o 1. Isso aqui, ó, é 3 vezes 1. Você tem o 2, esse é 3 vezes 2. A gente tem aqui o 3 por 4. 3 vezes 4. Não, 3 vezes 3, desculpa. 3 vezes 3. Então aqui é uma sequência bem simples, né? Agora, a gente vai fazer aqueles 3 pontinhos, né, de sequência, ó. Daí do 9 para o 10, vai ser o quê? Se seguir essa mesma sequência. 1, 2, 3, 3 vezes 3. Vai ser, se pro 3, pro 1 foi 3 vezes 1. Pro 2, 3 vezes 2. Pro 3, 3 vezes 3. Do 9 pro 10 vai ser 3 vezes 9 triângulos a serem adicionados, que dá 27. Aí aqui é a alternativa C. Próximo. 24 retas são desenhadas no plano de modo que cada reta seja paralela a exatamente outras 3. Além disso, não há 3 retas que se cruzem em um mesmo ponto. Qual é o número total de pontos de interseção entre elas? Então vamos lá. Nós temos... Isso aqui é uma questão de contagem dupla, tá? Contagem dupla. Que você vai contar a mesma coisa de duas perspectivas. Isso aqui se chama contagem dupla. Você vai contar a mesma coisa de duas perspectivas, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos olhar para cada reta. Primeiro, olhando de cada reta, nós temos o quê? Essa reta, ela cruza com quantas retas? Nós vamos pensar aqui. Primeiro é 24 menos. Cada reta é paralela a exatamente outras 3. Então a gente vai tirar essas 3 retas, porque essas retas são paralelas, elas nunca se cruzam no plano. E ela também não se cruza com ela mesma. E isso aqui é menos 1.
Então aqui a gente conclui que cada reta cruza com outras 20. Então cada reta ela vai formar 20 pontos de cruzamento. Daí aqui, como existem 24 retas, a quantidade total de pontos seria 24 vezes 20, certo? Só que aqui tem um problema, porque a gente pega cada reta e soma o quanto de interseções que ela vai dar, que é 20 por reta. Só que tem um problema. Para cada ponto, ele vai ser contado 2 vezes. Porque, por exemplo, vamos fazer um caso menor aqui. Digamos que sejam 3 retas, tipo, não paralelas. Cada reta, a gente vai ter 3 pontos de interseção. Isso é óbvio. Só que cada reta, né, que são 3 retas, elas cruzam com 2 outras. Então seria 3 vezes 2, que seriam 6 pontos. Só que tem um problema. Para cada reta, a gente está contando cada ponto 2 vezes. E por quê? Porque quando a gente pega a primeira, ela cruza por reta 1, reta 2, reta 3. Então a gente pega a reta 1 que cruza com a 3 e com a 2. Daí a gente soma 2. Só que a reta 3, ela vai cruzar com a 1 e daí a gente vai acrescentar esse ponto de novo. Então a gente está somando cada ponto 2 vezes. Então por isso que no final aqui é a mesma coisa. A gente vai dividir por 2, que é a ideia de contagem dupla. 24 vezes 20 sobre 2 dá 120. Que é a quantidade total de pontos. E a alternativa O. Cuidado que a C aqui era uma pegadinha, hein? Mas essa aqui não é a alternativa correta. A alternativa correta é a A. Justamente pela ideia que você conta cada ponto 2 vezes. Vamos para o próximo. Os 45 alunos de uma turma compraram 100 bilhetes de um sorteio, em diferentes quantidades, de acordo com a tabela. É mais provável que o bilhete sorteado tenha sido comprado por um aluno que comprou 1, 2, 3 ou 4 bilhetes. Então aqui cada aluno comprou uma quantidade de bilhetes. Então a gente tem aqui alguns grupos, né? E a gente tem que ver qual grupo que é mais provável que o bilhete sorteado tá. Então a gente tem os grupos, cada bilhete está em um grupo. Então vamos chamar, por exemplo, olha só. A gente vai pegar aqui G1, G2, G3, G4 e G5, que são os grupos, por exemplo, a gente aqui, esse é o grupo de bilhetes, e grupos de bilhetes, isso aqui, ó. Isso aqui é grupo de bilhetes de alunos. Esse aqui é o grupo de bilhetes que estão com alunos que compraram um bilhete. Aqui é bilhete único, né? Único. Vou fazer um zoom para ficar mais fácil. Ó. Esse aqui é o grupo de bilhetes que são únicos, né? Que não foram comprados junto com nenhum outro, mas são únicos que estão com o aluno. Esse aqui, ó, é o grupo de bilhete que tem par. Bilhete duplo. E aqui a gente vai calcular o tamanho desses grupos, né? Então a gente vai... aqui é fácil. É só você calcular qual desses grupos tem o maior número de bilhetes. Então o tamanho de G1 vai ser igual a quantidade de bilhetes vezes a quantidade de alunos que comprou esse bilhete, que é 1 vezes 16, dá 16. Aqui, a quantidade de bilhetes nesse segundo grupo, que são os bilhetes duplos, é 2 vezes 14, que dá 28. Aqui é 3 vezes 7, que dá 21. 4 vezes 5, que dá 20. E aqui 5 vezes 3, que dá 15. Agora, qual desses grupos que tem mais quantidade de bilhetes, que vai ser o mais provável do bilhete sorteado tá? É esse aqui, ó, que é o máximo. 28, que é o grupo de 2 bilhetes.
Então a resposta é a alternativa A. Esse aqui é legal, esse aqui é bem interessante de combinatória. Um mágico tem 4 coelhos com cores diferentes e 4 cartolas numeradas de 1 a 4. De quantas maneiras distintas 2 coelhos podem ficar em uma mesma cartola e outros 2 em outra? Então aqui a gente primeiro vai escolher de duas formas, né? Quantas maneiras distintas 2 coelhos podem ficar em uma cartola e outros 2 em outra? Então a gente vai primeiro aqui, ó, a gente vai fazer duas coisas. Isso. Primeiro, escolher pares, né, de coelhos. Escolher pares. E segundo, escolher cartola. Então a gente tem assim, primeiro o par de coelhos e segundo o cartola. Então nós temos aqui, vamos chamar cada coelho de um ponto diferente, né? Então de quantas formas a gente pode agrupar os coelhos em pares? Vamos fazer, temos o coelho 1, coelho 2, o coelho 3 e o coelho 4 aqui. Daí a gente liga, a gente tem 1, 2, 3, 4. Para o coelho 1, a gente pode escolher de 3 formas distintas, né? Por exemplo, a gente pode escolher o 1 com o 2. Se o 1 ficar com 2, daí o 3 tem que ficar com 4. Em questão de par, né? Agora a mesma coisa o outro, né? Por exemplo, se a gente escolhe o 1 e o 4, o 3 tem que ficar com 2. Então aqui nós temos 3 formas, né? 3 formas de escolher os pares. Agora falta a gente escolher a cartola, né? Agora os pares escolhidos, a gente vai escolher a cartola. Então aqui nós temos... E a gente pode escolher, considerar os 4 pares, os 2 pares como uma coisa só, né? Porque cada par acontece de forma única, não tem repetição aqui de caso, isso é bem importante. Daí a gente vai multiplicar esses 2 casos, porque a gente tem que escolher um e o outro. Isso aqui é o princípio de combinatória. Quando os casos eles acontecem, um acontece e o outro acontece, a gente multiplica as possibilidades. Agora, quando um acontece ou o outro acontece, a gente soma. Isso é um princípio bem importante. Então aqui nós temos aqui 1, 2, 3 e 4. Nós temos 4 cartolas que eles podem estar. E daí nós temos o par 1. E como eles têm que ficar? O par 1 de coelhos e o par 2. Então, o primeiro par pode escolher uma das 4 cartolas, certo? 4 vezes, daí o outro vai ter que escolher outra. Aí digamos que ele escolher essa aqui. Quantas cartolas sobrou para o outro? Sobraram 3, né? Daí a possibilidades para o outro é 3. Daí a quantidade de formas de escolher a cartola é 12. Só que agora a gente vai multiplicar a etapa 1 pela etapa 2, que as duas têm que acontecer junto. Então a quantidade de formas é 3 vezes 12, que dá 36. Daí a alternativa B. Essa aqui, essa 9, é de grafos. A gente vai fazer o seguinte. É aquela história de você somar os graus de um ponto. O desenho a seguir representa um mapa que tem 7 cidades, representada por pontos, e 5 estradas, representada por curvas. Curvas ou pode ser uma reta, tanto faz, não importa, isso aí é só um detalhe. Qual o menor número de estradas que devem ser incluídas no desenho para que cada cidade parta o mesmo número de estradas? Essa aqui, se você souber grafos, vai ficar muito mais fácil essa questão de resolver. Eu acho que, na minha opinião, essa aqui é uma das mais difíceis da prova, que precisa de um conhecimento técnico muito bom de grafos. Vou primeiro definir algumas coisas aqui. Os vértices
os vértices do grafo são as cidades, né? Então a gente tem aqui os vértices. Nós temos aqui. E são 7 cidades. E o número 7, você vai ver, ele não foi escolhido pelo elaborador dessa questão à toa. Ele escolheu um número ímpar de propósito. Então nós temos aqui 7. Esquece cidades e estradas. Vamos pensar nas... São 7 vértices, que são as cidades. E nós temos quantas arestas? As arestas são as estradas. Esquece esses troços de cidade. Vamos pensar em vértices arestas, que é as formas dos grafos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, esse grafo, nós temos 5 arestas. Tem negócio, grafos e contagem dupla estão muito relacionados. A gente tem assim, o grau de um vértice é o quê? É o número de arestas que ele tem. Esse conceito de grau ele é muito importante, porque quando a gente faz o somatório dos graus, a gente vai chegar numa ideia muito interessante de contagem dupla para grafos que você precisa saber para ir bem à Olimpíada de Matemática. Então vamos calcular. Vamos aqui para você entender o que é a ideia de grau de maneira prática aqui. Esse vértice aqui, ó, esse aqui. Desculpa. Esse vértice aqui, ó. Quantas arestas estradas saem dele? 2. Então o grau desse aqui é 2. Desse aqui você pode ver que tem 3 arestas. Então isso aqui tem grau 3. Esse tem grau 1. Esse aqui tem grau 1. Esse aqui tem grau 1. Esse aqui tem grau 1. E esse aqui tem grau 1 também. Então, quando a gente coloca esses grafos aqui, essas arestas aqui, então a gente sabe que tem 5 estradas, né? Que são as 5 arestas. São as 5 arestas. Só que aqui a gente tem uma coisa, né? O que ele quer? Ele quer que o mesmo número de estradas parta de cada cidade ou vértice. Ou seja, ele quer deixar todos esses vértices com o mesmo grau. E aqui a gente vai fazer uma equação de contagem dupla que é super interessante. Que é o quê? Uma fórmula espetacular de grafo, de qualquer grafo é o seguinte. O somatório dos graus dos vértices é igual ao dobro vezes a quantidade de arestas. E por que isso aqui? Contagem dupla. Quando você soma as arestas partindo de cada vértice, como uma aresta liga 2 vértices, se você soma os graus de todos os vértices, você está contando cada aresta 2 vezes. Isso é uma fórmula que você precisa saber para resolver problema de grafos. E a gente vai aplicar ela aqui. Vamos assumir que cada reta, cada um desses vértices tem o mesmo grau G, certo? Cada uma desses vai ter o mesmo número de grau G. Ou pode chamar de E, de estrada, sei lá. Então, como existem 7 pontos, a gente vai ter que o número total vai ser 7G, que vai ser igual ao dobro do número de arestas ou estradas, né? Então, a quantidade de estradas que sai de cada vértice é igual ao dobro do número de estradas. E aqui a gente tem uma coisa importante. Lembra que eu falei que o número ímpar é importante? 7G é um número par, que é o grau final de cada aresta, né? Porque é 2 vezes alguma coisa. E como 7 é ímpar, a gente conclui que 2 divide G. Então o que a gente conclui? Se todas essas cidades tiverem o mesmo grau, vai ser um múltiplo de 2. Então não pode ser 3. Então a gente conclui o quê? Que G é diferente de 3. Então o grau final, a quantidade de estradas que sai de cada vértice, é no mínimo 4. Então a gente vai provar que o G ele pode ser igual a 4. E aqui a gente vai fazer de uma forma bem peculiar. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar os graus em fila e eu vou te ensinar o que significa você... Eu acho que vai extrapolar um pouco o tempo porque essa questão é bem complexa, mas eu tenho que resolver ela para vocês entenderem.
Eu vou ter que apagar aqui para ter espaço, tá? A gente sabe os graus de cada vértice, certo? E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que G é no mínimo 4. E eu vou provar que é possível você fazer transformação de modo que todos os vértices tenham grau 4. E a partir de todos os vértices tendo grau 4, a gente vai chegar no número de estradas que precisam ser acrescentadas. Então a gente sabe quais são os graus iniciais. 3, 2, aí temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que que significa... O que que significa você acrescentar uma nova estrada? Significa você somar em 1 dois desses números, porque quando você acrescenta uma estrada entre eles, os dois aumentam em 1 o grau. E aqui ele não fala nada. Então, outro detalhe que é importante é que duas cidades podem ter mais de uma estrada entre elas. O enunciado não proíbe isso. Então, por exemplo, aqui, entre essa cidade que tem o valor 3 e essa que tem o 2, você pode acrescentar mais uma estrada entre elas que não tem problema. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar novas estradas entre elas. Então, por exemplo, eu vou acrescentar uma estrada entre esses dois e entre esses dois. Então, cada um desses vai acabar somando 1 em questão de estradas. Vai ficar 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1. E agora a gente vai fazer... A gente vai fazer entre esses daqui, né? Aí vai ficar o quê? 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2. Que a gente acrescentou uma estrada entre esses dois no final, né? Entre esse vértice e esse. E aqui a gente está evoluindo dos graus dele. E a gente sabe que o grau mínimo tem que ser 4 para ser igual. Por quê? Porque a gente provou que o grau deles precisa ser tudo par. E como esse aqui é o grau 3, o grau tem que ser maior ou igual a 3, e tem que ser um número par, então o mínimo de fato é 4, pela aquela ideia de contagem dupla e divisão que a gente fez antes. Então aqui, a gente vai fazer isso aqui de novo, né? Nós vamos somar esse aqui, ó, com esse aqui. Aí vai ficar 4, 3... Pera aí. Vamos pensar se tem. Tem que ser no mínimo 4. Eu acho que não pode ser maior que 4, senão o problema seria muito difícil, né? E esses problemas não são difíceis demais também. Vamos somar primeiro os dois, né? Acrescentar 2. Então vamos fazer, ó. Vamos acrescentar isso. E você percebeu que eu nem tô mexendo na figura ali. Porque eu tô só... Isso é uma coisa que você tem que, às vezes, evitar descrições físicas e transformar tudo em número. 3, 3, 3, 3, 3, que eu acrescentei mais um vértice entre esses dois. E 3, 2, que eu acrescentei mais uma estrada entre esses vértices. E eu só estou trabalhando nos graus deles, né? Quando eu falei, quando você tem dois vértices, você acrescenta uma estrada entre ele, o grau dos dois, ou seja, a quantidade de arestas que partes dos dois, vai aumentar em 1 nos dois lados. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos somar 1 entre esses dois aqui. Aí vai ficar 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3. E agora é fácil, ó. Agora a gente faz assim. A gente faz uma S entre esses dois, faz uma estrada entre esses, faz uma estrada entre esses. Daí esses todos somam 1. E daí vai ficar tudo o quê? Vai ficar 7 quatros. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Então aqui a gente descreveu um processo de acrescentar estradas até fazer com que todos tenham o mesmo grau. E a gente sabe que todos eles têm grau 4, daí a gente pode calcular o número de arestas.
E a gente já provou que 4 é o mínimo grau que cada um deve ter mesmo para serem iguais, porque o número precisa ser par precisava ser par e maior ou igual a 3. Então aqui a gente vai calcular usando aquele princípio da contagem dupla de novo, né? O somatório dos graus é igual ao dobro de arestas finais. A gente sabe que começou com 5 arestas, lembra? Aqui, ó. Então, vai ser o quê? Eu vou apagar esse processo para a gente ter espaço de novo aqui. 4 vezes 7, que é eu estou somando todos os graus, é 2 vezes as arestas. 28 é 2 vezes as arestas. Então a quantidade de arestas final dá 14. Só que quantas arestas tinha no início? 5. Então quantas arestas foram acrescentadas foi 9, que é o número mínimo que precisa ser adicionado. Então a resposta é a letra E. Então essa aqui exigia bastante conhecimento, mas eu achei uma questão muito legal de fazer. Mas bem difícil mesmo. Então vamos para a próxima. Pascoal, essa é legal, essa aqui você vai usar princípio da casa dos pombos. Pascoal colocou o número 5, 6, 7, 8 e 9 nas casas do tabuleiro abaixo. Um número em cada casa. Ó, vamos anotar isso aqui, que isso aqui é bem importante. Sem repetir números nas linhas e nas colunas. Então aqui, nós temos quantas? Nós temos aqui 4, né? 4 linhas e 5 colunas. E aqui foram colocados 5 números, certo? E aí ele somou 8 números colocados na primeira e na última coluna. Então aqui o que a gente precisa saber? Qual vai ser essa soma aqui? Entre essa coluna e a última. A gente sabe que ele escolheu números sem repetir, certo? Entre 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos calcular. Então, na verdade, essa soma desses dois vai ser o quê? Vamos pegar essa coluna aqui, S1, e chamar outra soma de S2. Basicamente, uma outra forma de você ver isso é, você coloca 4 números, é você tentar excluir um desses 5 da soma. Em cada caso. E a gente sabe o quê? Então, S1 vai ser igual a 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 menos um x1 que você vai excluir, que vai ser o número excluído desses 4, que você vai escolher 4 e um vai ficar de fora. E da mesma forma para outra coluna. Vai ser igual a 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 menos x2. Então vamos lá. 5 com 6, 11. Com 7, 18. 18 com 8, 26, 35. Então quando a gente soma esses dois vai dar S1 mais S2 vai dar 35 mais 35 menos x1 menos x2, que é igual a 70 menos x1 menos x2. É para a gente achar o número que não pode ser. Só que aqui vamos descobrir qual que é o valor mínimo. O valor mínimo dessa soma é quando a gente descarta o 9 dos dois, que deve ficar menos 9 aqui. Que daí essa soma seria 70 menos 18, que dá 52. Essa é a soma mínima. Que é quando você... Então a gente sabe que o S é maior ou igual a 52. Só que aqui tem uma coisa espetacular. É possível você provar que não é possível a soma ser exatamente 52. E eu vou te explicar por quê. Digamos que você escolha você tira o 9 dos dois, certo? E daqui a gente vai colocar qualquer coisa, ó. Por exemplo, 5, 6, 7, 8. E daqui a gente coloca, por exemplo, 8, 7, 6, 5. O número 9, você lembra? Ele não repete nas linhas e mais, ó, tem um detalhe aqui bem importante. E nas colunas. Não pode repetir nas colunas e nas linhas. Só que aqui tem um detalhe. Você tem 9 que tem que ficar de fora aqui. Você tem, por exemplo,
você tem números que você tem que colocar. Digamos que a gente tem um estoque de números. E como você tirou o 9 dos dois, a gente tem quatro... Por exemplo, você tirou de cada um, né? Aqui você usou 5. Cada número aqui vai ser usado 4 vezes. Porque, por exemplo, eu vou apagar isso aqui só para explicar para você. A gente sabe que a soma mínima é 52 por esse raciocínio, que é você excluir o 9 dos dois, e daí fica igual a 52, que é a soma mínima. Só que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem 20 casas, que é 5 vezes 4, 20. E nós temos 5 números. Então a gente vai usar cada número 4 vezes, né? Porque se a gente tem 5 números, o 5 vai ser usado uma vez nessa coluna, na linha, uma vez nessa, uma vez nessa. Então aqui a gente tem 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8 e 9, 9, 9, 9. Só que aqui, ó, quando você usou esses aqui, ó, por exemplo, você usou nessas duas colunas aqui, certo? A gente vai ter que preencher todos esses números e colocar eles aqui dentro para dar certo. A gente já usou quantos 5? A gente usou um aqui e um aqui, então a gente já cortou 2. E da mesma forma, a gente usou 2, 6, 2, 7 e 2, 8. Só que o 9 a gente não usou nenhum. Então a gente vai ter que colocar 4 9s nessas 3 colunas. Daí vai o princípio da casa dos pombos, porque a gente tem 3 colunas. Se a gente tem 4 pombos para essas 3 casas, necessariamente 2 pombos vão ter que ficar na mesma casa. Então aqui obrigatoriamente vai repetir coluna. Então o que a gente conclui? A soma mínima é 52, que ela só acontece quando você tira o 9 dessas duas colunas. Mas isso não pode acontecer, porque senão você teria que repetir o 9 em alguma dessas colunas. Daí 52 é o único número que não pode ser, e essa é a alternativa E, que é a resposta. Então essa foi essa parte. Desculpe pelo tempo demorado, que essas questões estão muito bem elaboradas.